O Bitcoin subiu mais de 214% nos últimos 396 dias e está sendo negociado acima dos 50 mil dólares. E ao mesmo tempo, algumas das criptomoedas do top 50 subiu mais de 300% nos últimos 90 dias. E esse movimento de preço, claro, faz com que as pessoas se perguntem: ainda dá tempo de entrar no Bitcoin ou não? Já atingimos o topo e agora não tem mais espaço para crescimento. Nas últimas semanas, a minha DM está lotada de pessoas me perguntando: devo esperar cair para comprar? Ainda vai cair ou compra agora? E é incrível que as pessoas sempre perguntam se elas devem esperar cair para comprar quando está subindo. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar vários gráficos e várias métricas para que a gente possa analisar ponto a ponto e descobrir se vale a pena ainda entrar em Bitcoin ou se não, se o momento já foi. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que há exatamente 8 meses atrás, quando eu resolvi que ia começar a fazer os vídeos pro YouTube, eu quis muito que o primeiro vídeo fosse dizendo que eu achava que aquele era o melhor momento para comprar, porque um pouco para trás daqueles 8 meses a gente ainda estava no pós-crash e para frente eu sabia que o preço ia explodir. Então, se você tivesse me ouvido e se você tivesse me seguido, naquele momento você teria comprado o Bitcoin a 27 mil dólares e teria aproveitado mais de 100% de valorização em 8 meses. Então, tudo bem, não podemos chorar, né, por águas passadas e leites derramados, mas agora tá o momento de você clicar nesse botão de se inscrever, ativar esse sininho para que você não perca mais essas oportunidades e entenda de forma definitiva o timing do mercado. O primeiro gráfico que a gente vai ver vai ser o gráfico das stablecoins. Historicamente, a emissão das stablecoins e o aumento do supply dessas moedas antecipa a alta do Bitcoin e das criptomoedas, porque a grande parte do mercado precisa das stablecoins para negociar qualquer outra cripto. Nesse gráfico, podemos ver que o aumento do preço do Bitcoin coincide especificamente com o aumento da emissão das stablecoins. E agora, em que nós temos a queda do preço do Bitcoin, nós também tivemos uma queda na emissão das stablecoins. Se nós vemos mais no curto prazo, só recentemente o gráfico se tornou novamente verde, indicando o aumento do supply das stablecoins no mercado. Ou seja, nós ainda estamos muito longe dos patamares de preço realmente subindo, em que a emissão está super acelerada. Nosso segundo gráfico vai ser em relação ao Google Trends e quão interessados as pessoas estão em termos como Bitcoin, criptomoedas e comprar Bitcoin. Porque, de fato, é o Google o caminho através da qual as pessoas, e principalmente os iniciantes, o que a gente chama de investidores varejo, usam para entrar no mercado. Então, se não tiver uma busca muito grande, isso indica que o interesse ainda não está assim latente, explodindo. Então, vamos ao Google ver como está o interesse em Bitcoin. Primeiro, olhando o gráfico em relação ao Brasil, é surpreendente porque, na verdade, nós já atingimos all-time high e depois caiu, se a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, mas quando a gente olha em relação ao mundo, está muito longe de atingir a all-time high, o que é ótimo porque mostra que o Brasil está muito à frente. Quando analisamos o interesse na palavra cripto, está igualmente longe da all-time high e só recentemente começou a ter uma subidinha e um aumento do interesse. A busca pelo termo como comprar Bitcoin repete o padrão. Ninguém está interessado nesse momento. Mas, se o varejo não está comprando e o preço do Bitcoin continua subindo, significa que alguém está comprando e isso nos leva ao nosso próximo gráfico. O terceiro gráfico, claro, é em relação à atividade dos fundos que estão oferecendo os ETFs de Bitcoin e como eles estão comprando absurdamente Bitcoin nos últimos dias. A BlackRock já comprou 6 bilhões em Bitcoin e se nós olhamos o gráfico de acumulação, dia após dia ela compra mais Bitcoins. E o que é interessante observar é que não tem exatamente isso de esperar cair para comprar. Todos os dias úteis estão comprando. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode ver 7 compras de 1.000 Bitcoins acontecendo em um Mas claro dia. Que a BlackRock não é a única. A Bitwise, por exemplo, também já conseguiu acumular 1,16 bilhão em Bitcoin.
A Fidelity, por sua vez, atualmente tem 935 milhões em Bitcoin. E se olharmos para o gráfico dela, podemos ter uma impressão um pouco estranha de que, na verdade, ela não está acumulando. Porém, tem uma notícia que muda tudo. A Fidelity anunciou semana passada que mudaria sua regra de alocação, permitindo exposição entre 1 a 3% em todo o portfólio dela, sendo 1 uma exposição considerada conservadora e 3 uma posição um tanto quanto mais agressiva. Considerando que a Fidelity tem 4,5 trilhões de dólares sobre a sua gestão, estamos falando de uma alocação entre 45 bilhões e 135 bilhões de dólares entrando no Bitcoin só através da Fidelity. Agora, vamos fazer algumas contas. 6,068 bilhões de dólares pela BlackRock, mais 1,16 bilhão pela Bitwise, mais 0,84 milhões de dólares pela Fidelity, somando 8 bilhões de dólares que entraram no Bitcoin desde a aprovação do ETF, o que faz uns 46 dias. Agora, somando o valor em relação aos Bitcoins comprados, são 115 mil Bitcoins da BlackRock, 22 mil da Bitwise e 16 mil da Fidelity, somando 153 mil Bitcoins comprados. Atualmente, 6,25 bitcoins são emitidos e minerados a cada 10 minutos, o que dá 900 bitcoins por dia ou 27 mil bitcoins por mês. Se os ETFs compraram juntos 153 mil bitcoins e por mês são criados apenas 27 mil bitcoins, isso significa que a demanda por Bitcoin está muito acima da oferta, o que vai ficar ainda pior quando chegarmos no halving, que vai diminuir pela metade a oferta de Bitcoins, mas é muito difícil imaginar que o apetite dos institucionais diminua. Mas calma que ainda tem mais. Somado à queda da oferta e o aumento da demanda, há um fator que é muito importante e precisa ser citado. O quarto gráfico, e talvez o mais lindo, porque ele não existe no mercado tradicional, é em relação ao número de bitcoins que está disponíveis para compra. Os bitcoins que não estão no que nós chamamos de investidores de longo prazo, através da análise on-chain, que é impossível no mercado financeiro tradicional. Nós conseguimos saber quantos bitcoins estão sendo custodiados por investidores que tendem a guardar e quanto por cento dos bitcoins em relação ao fornecimento total está disponível para o mercado para compra. Atualmente, 14,8 milhões de bitcoins, 19,6 milhões de bitcoins em circulação estão na mão do que chamamos investidores de longo prazo, ou seja, dos investidores que têm tendência a segurar e não a vender os seus bitcoins. E nesse gráfico é interessante observar como nos momentos em que acontece a alta do Bitcoin, bem no início dessa alta, sobe o número de investidores de longo prazo e desce o número de investidores de curto prazo, mas em algum momento acontece uma estabilização e depois uma inversão do movimento. Se a gente olha no gráfico, é exatamente o que aconteceu antes da subida exponencial de 2017 e parece que a gente está exatamente no momento em que isso vai acontecer novamente. Somado a isso, nós continuamos tendo notícias de saques de exchange. Mais de 1 bilhão foi recentemente sacado da Coinbase, que agora possui apenas 394 mil bitcoins. Esse saque faz com que a Coinbase, que é a segunda maior exchange do mundo, tenha uma reserva que é a menor desde 2015. E apesar de ser muito surpreendente, isso faz parte de um cenário geral em que todo mundo está tirando dinheiro da exchange. E normalmente isso acontece quando os investidores estão com tendência de longo prazo. O quinto e último gráfico, e talvez o mais maluco, é em relação às opções de compras abertas para o Bitcoin. E eles indicam a expectativa dos investidores para os patamares de preço nos próximos meses. Primeiro, o que significa uma opção de compra? Basicamente, é um contrato que dá a opção de compra de uma ação, ativo ou participação de uma empresa por um preço pré-determinado em uma data de expiração.
O relatório da QCP Capital mostra que atualmente há 10 milhões de exercícios de compra entre 60 e 80 mil dólares com vencimento que vão de abril a dezembro deste ano. Além disso, há mais de 1.200 contratos abertos que acreditam que o Bitcoin chegue a 60 mil dólares ainda em março. Os dados da Deribit também mostram mais de 600 milhões de dólares em opções de compra de Bitcoin abertas para os 100 mil dólares com vencimento até dezembro. Ou seja, os investidores não estão apenas confiantes quanto apostando milhões que o Bitcoin vai atingir os 100 mil dólares nos próximos meses. Agora que nós passamos por várias métricas de forma que você possa tirar suas próprias conclusões e olhar para esses dados e talvez entender coisas diferentes, eu preciso me posicionar e mostrar para vocês e falar para vocês o que eu estou vendo. Na minha perspectiva, não está tarde para comprar, mas claro que eu não poderia fazer um vídeo como eu fiz de 8 meses atrás dizendo esse é o melhor momento de todos. Não dá para falar que é exatamente igual a 8 meses atrás, mas ainda parece que nós temos tempo, principalmente considerando que o Bitcoin é um ativo cíclico de 4 anos. Eu acho que existe ainda uma janela entre um ano e meio, no máximo 2, bem no máximo mesmo 2 anos, em que as oportunidades ainda estarão abertas para o Bitcoin, no pós-halving depois de alguns meses, talvez até um pouquinho mais para as altcoins, mas o ponto é que o Google Trends mostra que o varejo ainda não entrou, a gente não tem ainda aquela saga, né? As pessoas ainda estão assim, será que eu devo comprar? Quando o hype começa, a galera compra loucamente, elas nem se perguntam. Os investidores, né, de ETF, eles ainda estão entrando, a Fidelity acabou de aprovar a questão do 1%, então a gente ainda está nos momentos em que a aceleração vai tomando conta do mercado, mas ainda não está completamente dada. E respondendo de forma objetiva a pergunta que todo mundo me faz, devo esperar cair para comprar? O que eu diria para você é acompanhe as baleias. Se você olhar a análise on-chain do movimento da BlackRock e dos outros fundos relacionados aos ETFs, eles não estão esperando cair para comprar, eles estão comprando todos os dias. 1.000 bitcoins 5 vezes por dia. Então eu não acho que se deve esperar, porque a premissa de que você vai conseguir comprar no melhor momento é uma premissa um pouco egocêntrica, achando que você é o melhor trader e que você vai conseguir comprar no melhor momento. Isso, no geral, não é verdade. Então vai comprando aos poucos, caso você tenha interesse no ativo. Se cair, você compra mais e aumenta a mão. Mas esperar para cair, para comprar, no geral, não tende a ser uma estratégia que gera resultados tão eficientes, porque ele pode cair, ele pode, na verdade, subir daqui e só cair lá na frente, e você vai desperdiçar essa oportunidade. Então, eu acho que a gente tem ali uma janela, né, de 60 dias até o halving para conseguir agilizar a casa, aprender sobre a autocustódia, aprender um pouquinho mais sobre o Bitcoin, começar a colocar o pezinho na água, né, e se preparar para essa maratona parabólica que vai acontecer depois do halving. E claro, por favor, envie esse vídeo para um amigo que tá quase sendo convencido, mas ainda tá com medo e tá com medo de estar entrando na aula. Senhoras e senhores, nos vemos nos próximos vídeos.